Olá, artistas do Brasil! Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, essa data que a gente herdou dos franceses porque no século XVI, sim, ouvinte, faz muito tempo, o rei Carlos IX decidiu adotar o calendário gregoriano e aí o Ano Novo, que era celebrado do dia 25 de março ao dia 1º de abril, passou a ser comemorado no dia 1º de janeiro. As pessoas não queriam aceitar esse novo calendário e muitas tentaram resistir a essa mudança, então elas começaram a ser zoadas. As pessoas mandavam para elas convites para festas que não existiam e cartões de presentes esquisitos, que é a parte da tradição que a gente preservou, né? Vejam vocês que o dia 1º de abril começou com o puro suco do bullying. Falando de hoje em dia, trazendo essa conversa para a vida artística e adulta, a gente parou de zoar os outros e começou a zoar com quem? Com nós mesmos. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e na sala 1604 de hoje eu vou conversar com o Ali Santos e o Lucas Binotto sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Sejam bem-vindos a mais uma sala 1604. Valeu! Então tá, vamos começar do lugar de sempre. Se apresentem, contem o que vocês fazem, meus queridos membros do Revocrio. Tá. Bom, eu sou a Ali, eu sou responsável pelas redes sociais, né, da Revo. Já falei aqui diversas vezes, mas provavelmente vocês estão conversando em grande parte comigo, no inbox. E pra quem vocês vão chorar suas pitangas é comigo, exatamente comigo. E além disso também eu sou artista e artista not safe for work. Exatamente, falamos na semana passada que ela estava aqui também, que ele desenha gente pelada, é isso. E também estamos aqui com o Luquinhas, a voz do Revodox. Fala, meu consagrado, eu sou o Lucas, eu sou o locutor do Revodox e também sou engenheiro espacial e o primeiro homem a pousar em Marte. Tô aceitando aí Excelente frilas pra narração de... Calma, tô aceitando frilas pra narração de textos eróticos e também eu vendo o pack do pezinho. Meu Deus, Lucas. Ok, esse podcast já começou muito bem, né? Essa foi a primeira mentira que o Lucas contou. Parabéns, estreou em grande estilo. Já vou mandar aqui a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês, que é a seguinte. Quais são as maiores mentiras que vocês contam pra vocês mesmos? Vai, Lucas, você começa. Posso começar? Nossa, já começando aquele Você pique pode. cristão. Embala no pique tristão, galera. Esse podcast é pra todo mundo chorar. Vamos lá. Uma coisa que eu tava pensando quando eu comecei a refletir sobre o tema desse episódio é justamente que eu minto pra mim que eu não vou ter medo das coisas. Nossa, que profundo. É complicado. Nossa. E daí eu tava olhando um vídeo do Alain de Botton, que é um filósofo alemão, e ele estava explicando que, na verdade, o sentir medo é uma parte muito natural da vida. Porque se a gente compreende o processo, se a gente compreende a grandiosidade do peso das nossas escolhas de acordo com que a gente considera importante, a gente sempre vai ter medo. E aquela pessoa que não tem medo de alguma coisa é ela que justamente está meio alienada da própria situação em que ela está vivendo. Então, tipo, se você sabe o que você está fazendo, você vai ter medo. E tá tudo bem ter medo. Com certeza. E se você não sabe, você também vai ter medo, né? Acho que mais. Exato. Mas é normal, eu acho massa você trazer esse tópico e a gente normalizar um pouco essa sensação de ter medo. Inclusive, sobre isso, tem uma pequena anedota para contar aqui. Já vou contar a minha primeira anedota de vida neste episódio, que é... Eu sempre tive muito problema de falar em público, assim. A maior parte da minha vida fui uma pessoa muito tímida. Sei que agora, quando as pessoas me veem, tipo, sendo host do podcast, falando nos stories, gravando vídeo, apresentando coisa no Utopia, elas pensam, Gabriela, tímida. Que mentira! Que falsa! Ela tá zoando muito. Mas eu era muito tímida. Tipo, as pessoas chegavam na minha casa e eu me escondia no meu quarto até elas irem embora, porque eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, sabe? Não sabia interagir com os humanos. E eu me senti muito assim até... sei lá, até o começo da minha faculdade, talvez, por aí. Então, uns 18 anos, 19 anos. Uhum. E foi melhorando. Tipo, eu fui tendo experiências, fui conversando com pessoas, fui vendo como é que fazia pra lidar com os outros, né? Mas no começo, principalmente quando eu tive que começar a fazer essas coisas que eu comentei, tipo, que estão envolvidas com a parte de comunicação da Revo, e principalmente Utopia, porque... todo mundo fica um pouco nervoso quando tem que falar para um público grande, né? Tipo, acho que é normal todas as pessoas ficarem, por mais experiência, maior que seja a experiência que elas tenham nisso, é normal ficar nervoso nas circunstâncias que você tem que falar para muitas pessoas. E aí eu pensei, cara, eu não posso chegar lá e gaguejar, sabe? Eu não posso chegar lá e não dar conta de apresentar um negócio. E aí eu tinha duas opções. Ou eu ficaria bêbada durante a Utopia toda,
Ou o que não era uma opção verdadeira, né? Não dava pra fazer isso. Eu poderia desenvolver um alcoolismo, uma cirrose aí seríssimos. Ou eu ia ter que aprender a lidar com medo. E uma das coisas, obviamente, que eu tinha muito medo de fazer era fazer qualquer tipo de apresentação em público. E aí o que eu fiz para começar a lidar com isso? Comecei a fazer aula de dança e aula de circo, porque são duas coisas que envolvem você mexer o seu corpo, você tem que, no circo especialmente, você tem que colocar o seu corpo em posições que você fica tipo, eu vou morrer agora, se eu cair daqui eu vou bater a cabeça, eu vou morrer, se eu der uma cambalhota eu vou morrer, é isso que vai acontecer. Pra tentar meio que fazer meu corpo se acostumar com isso de sentir medo, sabe? Porque era exatamente isso que eu sabia que eu ia sentir quando eu estivesse nessas posições de ter que enfrentar outras pessoas e o julgamento de outras pessoas. E me ajudou bastante. Então eu realmente acho que lidar com medos em situações que não necessariamente são as que você vai passar, sabe? Tipo, eu não ia ter que dançar na frente de ninguém, mas ter que fazer uma coisa que eu acho que, sei lá, dançar na frente de uma pessoa, pra mim, é muito mais difícil do que falar na frente de uma pessoa. Então eu fui, tipo, pra um extremo, assim, então eu pensei, se eu conseguir não sentir medo disso aqui, eu não vou ter medo de falar na frente dos outros, sabe? Faz total E aí me ajudou demais, assim, mas puxei essa história porque o Lucas falou do lance do medo e de como lidar com medo, né? Sim, mas isso faz muito sentido até como quesito de proteção do nosso subconsciente, como a Alain de Botton apresenta. Cacetada, agora eu não sei que vídeo que é, mas ele mostra Depois você pesquisa e a gente deixa na descrição. Beleza. Ele mostra que o nosso subconsciente, ele tende a escolher o medo, a escolher essa preocupação que a gente já conhece e meio que já sabe como lidar, do que escolher, tipo, fazer uma escolha arriscada que seja feliz, sabe? Porque lidar com a felicidade que a gente não conhece é muito mais assustador do que você lidar com o medo que você já conhece, sabe? Por ter aquela questão do desconhecido. Nossa, eu senti essa! Eu senti também. Exatamente. Posso dizer. Eu queria só comentar a diferença no caso do Revocrio, porque quando eu pensei em mentira, eu basicamente lembrei de um episódio do Steven Universe. Qual episódio, então, assim, conta-lhe? Eu lembrei se não me engano, é o 10º episódio da 3ª temporada, em que o episódio todo vai falando sobre mentiras e tal, e também da última temporada, que o Steven adulto, né, ele mente pra si mesmo. Então ele começa a ter vários problemas, tipo, de não conseguir, tipo, manter a amizade ao redor e tal, e ele começa a atacar os seus amigos, etc. E ele machuca as pessoas sem nem perceber. E eu lembrei disso porque a mentira que eu mais conto pra mim mesmo, basicamente, é que vai dar tudo certo no final. E essa mentira, por que é a pior? Porque às vezes eu tô pegando, tipo, vários projetos, várias coisas pra fazer ao mesmo tempo, e eu falo assim, o Alisson do futuro resolve. Tipo, deixa que eu pego aqui o freela, deixa que eu pego aqui as coisas, e o Alisson do futuro resolve. Só que aí quando chega o Alisson do futuro, eu me questiono por que raios eu fiz aquilo, por que raios eu fui fazer aquilo, porque a pior mentira é, tipo, na pressão vai dar certo. Nem sempre, assim, funciona, mas não é a maneira mais saudável e vão ter várias consequências ruins depois, sabe? E nem sempre dá certo. Não, e nem sempre dá certo. Na maioria das vezes, às vezes dá certo, mas não com a qualidade que você conseguiria fazer aquilo, porque você tá fazendo aquilo ali no caos, basicamente. Que justamente fazendo 30 coisas ao mesmo tempo não tem como sair tipo, tudo perfeito, né? Exatamente. E nesse caso específico, eu acho que tem que ser um ponto de equilíbrio ali, porque nem quando você tá fazendo muitas coisas você consegue fazer direito, e nem quando você tá fazendo só isso, você também não consegue fazer direito. Você tem que entender o seu limite, o seu equilíbrio e saber direitinho lidar com isso. Isso é muito louco, porque, tipo, quando eu fui fazer meu TCC da faculdade, eu tava com várias matérias pra fazer, tipo, no último semestre, assim, além do TCC, e como eu não tinha pressa de me formar, eu pensei, vou deixar pra terminar o meu TCC no semestre que vem, porque aí fazendo só isso, eu vou fazer o melhor TCC que já se viu nesse planeta, né, não tem como, vou ter super tempo de estudar, porque aqui, vou deixar pro ano que vem, então, fazer só matéria do TCC2, que era efetivamente escrever o texto, né, que as leituras eu já tinha feito. E aí, o que acontece? Não fiz isso. Escrevi todo o texto em 2 semanas, faltando 2 semanas pra terminar o prazo, e não fez diferença nenhuma. Ou seja,
Não sei o que significa isso na minha vida, mas descobri que também não funciona se você tiver só isso pra fazer. Sim, com certeza. É muito bom, porque essa magia do desespero, ela... A magia do desespero. A magia do desespero ajuda muita gente. Nossa, eu admito aqui que tem uns Revodocs que eu tô, tipo, desanimado a semana inteira, de segunda a quinta. Da sexta-feira eu escrevo, narro, edito e termino o vídeo. Nossa, glória a Deus. Né? E não falhou nenhuma vez até agora, ou seja, uma salva de palmas para o Lucas. Chega a reunião de segunda-feira. Mas isso acontece também com os conteúdos da Revo. Vocês acham mesmo que todo o conteúdo da Revo é pré-planejado sempre? No Instagramzinho, às vezes aquele post ali surgiu 2 minutos antes de ser postado. E aquilo que a gente planeja às vezes não fica legal, né? Salva uns Revodocs aí, que tipo, de 6 páginas que eu escrevi que eu simplesmente joguei fora. Eu senti a pressão agora do Lucas sobre os próprios Revolunos. Falando assim, tem Revodocs aí que flopou, acho melhor voltar lá e dar umas curtidas, hein, galera? Verdade. Nossa. O fato é, todos deram trabalho pra fazer. Os que eu mais gostei de fazer, eles floparam. Aí, galera. Uma mentira que eu conto pra mim mesmo, que eu não fico triste com essas coisas. Vamos evitar pensar nisso. Eu, quando um post flopa, é exatamente isso. Tipo, ali dentro do vídeo, argumenta tudo bonitinho, até em conversa, como a gente tava falando ali antes, argumenta bonitinho, mas se alguém pega, olha pra mim e fala, cara, você tá falando só bobagem aí, velho, me dá vontade de chorar, velho, não faz isso. É muito difícil lidar com essas negativas, né? Uhum. Sim. Principalmente quando a gente tem expectativa em cima das coisas. Então o segredo é não criar expectativa de nada. A maior mentira que você pode criar consigo mesmo é a expectativa. Calma, não é bem assim, gente. Vamos com calma também. Criem expectativas, mas expectativas palpáveis. Exatamente. Ok, tipo, então cria uma expectativa que seu bolo vai ficar da hora. Olha, essa expectativa eu não crio, porque meu bolo sempre afunda no meio, assim, é um negócio... Eu acho que o problema é do fogão daqui de casa. Mas tudo bem. É sério, minha mãe também reclama que ele é ruim, meu irmão também quando faz as coisas de escrever. A Brastemp é uma mentira! Agora tudo nesse podcast é mentira, a partir de agora. Pergunta. Por que será que a gente promete coisas pra nós mesmos que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir? Não, basicamente eu sinto que é isso, tipo, é uma autossabotagem. Eu, por exemplo, sofro muito com perfeccionismo. Então, antes de explicar um pouco, o perfeccionismo não é aquele rolê que a gente imagina, tipo, tem que ter tudo certinho, toque e tal. Não é bem assim. O perfeccionismo é realmente, tipo, eu olhar pra uma coisa às vezes que tá muito boa e eu falar, mano, isso poderia ficar, tipo, 1000 vezes melhor, só que eu não sei explicar como ficaria melhor. E aí, eu mesmo, tipo, crio situações, às vezes, pro meu cérebro continuar achando que eu não sou bom, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a gente cria situações que a gente não vai conseguir só pra gente justificar pra gente mesmo que a gente não conseguiu, sabe? O que não é, nem sempre é verdade. A gente só criou um cenário quase impossível de se resolver. Cara, a teoria psicoanalítica do Freud justamente apresenta isso, que a gente tem aquele sistema, né? O id, o ego e o superego. Uhum. O ego vai sempre jogar uma visualização sua, tipo, uma idealização do eu, sempre, tipo, muito lá em cima do que você era, sabe? Uhum. Então, quando você olha pro passado, você vai falar assim, nossa, mas antes eu era muito mais disposto e energético pra produzir umas coisas da hora, e agora porque eu não sou mais? Cara, você não era, na verdade, sabe? É só uma releitura dos fatos do passado que o seu ego tá jogando mais lá pra cima pra chegar mais em cima ainda, sabe? Sim. Só que tu, tipo, nunca vai chegar naquele nível porque é só uma idealização do seu subconsciente pra se forçar mais. E daí, fica naquele... tô insatisfeito porque eu não sou bom o suficiente, mas também fiz uns negócios muito da hora, olha que orgulho, entendeu? Então, um exemplo disso que aconteceu foi quando eu percebi em terapia, foi exatamente uma coisa simples, uma compra de mercado. Eu fui fazer uma compra do mês, fiz lá, comprei a comida e tal, pra quem não sabe eu moro sozinho, então, né, tem que comprar um negócio pra durar por um bom tempo. E eu comecei a perceber que as compras não estavam dando, né, tipo, tudo que eu comprava acabava, tipo, no meio do mês. E daí, do meio do mês pra lá, eu me sentia horrível. Eu falava assim, mano, que idiota que eu sou. Por que eu não sei fazer uma mínima compra? Um negócio simples.
E aí, em terapia, eu entendi que eu tava fazendo aquilo inconscientemente. Eu estava comprando pouco, eu estava comprando pra faltar. Sim, justamente pro meu cérebro, no final, dizer pra mim, ah lá, viu? Viu como é que você não é bom? E isso é louco demais. Porque, basicamente, eu tava fazendo isso inconsciente. Eu tava comprando menos pra faltar comida, pra eu ficar bravo comigo mesmo. A gente se bota uns limites, assim... Limites não. Como diz essa palavra, gente? Umas obrigações. Umas... Em Não, situações... a gente se bota em uns parâmetros, assim, que, sim. tipo, não são realistas. Tipo, nem um pouco realistas, sabe? Exatamente. Sim, com certeza. E aí, como é que a gente vai bater aquilo? É igual a gente zoa em todas as lives e podcasts que a gente tá, sei lá, o Ramachuk, o Rainer, o Gus, eles ficam falando, não, esse ano eu vou ficar bombado, vou virar o Jason Momoa, vou ficar muito forte. E não rolou pra ninguém, sabe? Tipo, porque não é uma questão de, tipo, você falar, não, eu vou. Você tem que levantar e fazer exercício e musculação todo dia pra virar o Jason Momoa, sabe? E fazer um monte de restrição alimentar, especificamente nesse caso também, né? Porque tem que crescer. Isso aí que tu comentou, Gabi, é muito bom. Da restrição. Uma mentira que eu conto pra mim mesmo é que eu não vou precisar fazer sacrifícios e vou conseguir fazer tudo. Cara, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tipo, não tem. É remotamente impossível você, por exemplo, cuidar da casa, tipo, limpar a casa inteira como naquele princípio de doméstica, sabe? De arear a panela, arear azulejo, limpar o box, limpar tudo. Cuidar da sua vida acadêmica, cuidar da sua vida no trabalho e da sua vida amorosa. Tipo, dando atenção extrema a tudo, sabe? Como a gente gostaria que fosse. Tanto que isso vem do sistema... Me corrijam se eu estiver errado. Vem do sistema francês quando foi pensado a estrutura familiar, que é justamente composta por uma mãe e um pai. O pai no trabalho e a mãe nos deveres de casa. Então, tipo, são tarefas para duas pessoas, sabe? Você sozinho não vai conseguir fazer tudo. E aí é o ponto que você tem que começar, tipo, a escolher o que você vai abdicar. Porque se não dá para fazer tudo, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer dentro das nossas capacidades. Tipo, pro Gus ser sarado, que nem o Jason Momoa, ele precisa fazer algumas restrições de, tipo... ele vai ter que começar a dormir melhor, tipo, não ficar acordado até tarde, que, tipo, pode afetar a produção dele, tipo, artística, o que ele trabalhava, tipo, de manhã, de tarde, de noite, agora ele só vai poder trabalhar de manhã e de tarde. Vai ter que se alimentar bem, e, tipo, parar um tempo pra realmente só comer e dar atenção pra aquela alimentação mais saudável, entendeu? Tipo, tudo isso tem uma cobrança por trás. Tanto que é muito difícil quando tu olha pra um trabalho de outro artista, tu só vê o resultado final. Tu não vê, tipo, todas as coisas que ele precisou abdicar, sabe? Tipo, às vezes ele tá lá na frente do computador, ele tá meio gordinho, porque ele abdicou de ir na academia pra fazer, tipo, pra focar no trabalho artístico dele, sabe? E, tipo, não é nem uma questão, às vezes, nem tão externa, assim, até, às vezes, na própria arte. Tipo, tem momento ali, gente, que, tipo, o prazo acabou... Putz, é o prazo, sabe? Então, tem coisa que você vai precisar, tipo, tem aquela palestra da Letícia, maravilhosa. Sim. Que é feito melhor que perfeito, é isso? É isso. Então, que fala exatamente disso, tipo, você tem uma cena enorme que você tá pensando em criar. Você vai conseguir fazer aquilo? Se você conseguir, bem. E se você não conseguir? Você vai precisar tirar coisas daquela cena que eram coisas que você só estava acrescentando porque você queria muito que finalizasse daquele jeito, mas nem sempre vai funcionar assim. Exatamente, você tem que fazer escolhas. Isso tem muito a ver com o que o Lucas tá falando da abdicação, assim, porque a gente quer conseguir fazer tudo, né? A gente quer conseguir ser um perfeito em tudo, quer conseguir ser um melhor em tudo, mas é impossível. E quanto mais a gente tentar ser isso, acho que mais frustrado a gente vai ficar, porque a gente nunca vai conseguir. Sim. Tipo, pode ter dias específicos que você consiga lidar melhor com todas essas situações ao mesmo tempo. Mas vai ser um dia, 2 dias. Não vai ser uma constante na sua vida, né? Vai ter dias que você vai conseguir fazer exercício, mas você não vai conseguir comer tão saudável quanto você gostaria. Vai ter dias que você vai acordar cedo, mas você vai ser improdutivo, sabe? Tipo, varia, gente. A gente não consegue dar conta de todas as coisas. E eu acho que tem muito a ver isso com a gente encontrar um ponto de equilíbrio tentando sempre fazer escolhas saudáveis, sabe? Tipo assim, pra vida. Não tô falando de alimentação necessariamente aqui nesse caso. Mas, tipo,
eu acho que isso tem muito a ver com isso de encontrar um equilíbrio, assim. Quantas vezes por dia eu estou pensando, enquanto eu tenho que escolher fazer uma coisa ou outra, eu estou escolhendo fazer a coisa que é melhor pra mim. É que também entra aquela questão de quando tu quer fazer tudo, tu começa a fazer tudo muito mal feito, né? Uhum. Tu não consegue dar uma atenção exata, que daí é aquele exemplo do pato. Que o pato corre, o pato voa, o pato nada, o pato mergulha. Só que você já viu um pato correndo? Já viu um pato voando? Tipo, é meio desengonçado, sabe? Tipo, não é o melhor de cada, entendeu? Sim, com certeza. Cara, cuide pra não ser um pato. Aprendizados desse podcast, não seja um pato. Não seja um pato. Exatamente. Patos são fofinhos, mas não seja um pato. Exatamente. Mas acho que isso se aplica também na hora de você pensar em você e na sua evolução como artista também. Eu vejo muita gente falando, tipo, eu vou estudar aqui 8 horas por dia e eu vou fazer isso, eu vou acontecer e tal. Galera, vamos com calma, sabe? Tipo, você entender o que é real pra você e que em um ano, você não vai se tornar um artista fodão. Não é assim que funciona. Assim, não é assim que funciona. Mesmo você estudando tipo, todo santo dia, todo fazendo. Por que você não vai se tornar um artista fodão? Você me pergunta. Porque a sua saúde vai pro brejo. Exatamente. Você vai ficar sem saúde. Então, em algum momento, você vai ter que parar de fazer o que você tá fazendo. E isso vai atrapalhar no processo final, sabe? É bem aquela ideia do você pode sim fazer uma ilustração nível Rito Gomes, uma por dia, sabe? Tipo, uau, super renderizada. Só que, mano, você vai, tipo, gastar umas 12 horas do seu dia fazendo só isso. Exatamente. Daí você vai, tipo, se alimentar mal, você vai dormir mal, você sempre vai ficar preocupado com os resultados. E daí você vai viver, tipo, até os 30, sabe? Se o seu objetivo é viver até os 30, beleza, Continua nessa. Não recomendo. Mas isso tem muito a ver com um ditado que eu ouvi uma vez e eu sempre lembro dele, que é escolher uma coisa, não escolher todas as outras. Uhum. E aí eu sempre penso sobre isso, porque eu nunca tinha pensado sobre o peso que uma escolha tem, sabe? Às vezes a gente vai fazendo sempre a mesma escolha porque a gente tá seguindo um mesmo padrão e a gente não percebe o quanto ela afeta áreas da nossa vida específicas, sabe? A gente não consegue dimensionar isso num curto espaço de tempo. A gente percebe, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois que a gente tá tomando sempre essa escolha e que ela tá afetando a gente de uma maneira ruim. Então eu fiquei muito bolada, assim, com isso quando eu ouvi essa frase pela primeira vez. Mas hoje em dia eu consigo ter o discernimento de que é ok a gente tomar certas escolhas, contanto que a gente saiba as consequências que elas têm. Sim. Porque aí você não tá fazendo a coisa de uma forma inocente, né? Tipo, você tá escolhendo, beleza, eu vou estudar 10 horas por dia, eu tô estudando direitinho, eu tô organizando meus estudos, eu tô evoluindo, eu tô indo muito bem. Mas você tem que ter consciência do que isso vai causar com a tua saúde mental, de que você talvez se afaste dos seus amigos e da sua família, sabe? Você tem que ter essa noção de, beleza, eu tô fazendo isso conscientemente, sabe? Não porque alguém me falou que só assim eu vou conseguir. Ou porque eu acredito que essa é a melhor ou a única forma de fazer, sabe? Tipo, tem que ter um nível ali de consciência sobre o que você tá fazendo. É que aí entra justamente aquela questão, né? De que escolher, fazer uma escolha, é abdicar da possibilidade de todas as outras. Tipo, tu escolheu ir pelo caminho do meio, tu não pode caminhar ao mesmo tempo no caminho da esquerda e da direita, sabe? Tu escolheu o caminho do meio e agora tu vai arcar com as consequências de ter escolhido o caminho do meio. Só que, tipo, eu acho que quando a gente pensa nessa questão de escolha, tem um problema muito sério. Que é a gente pensa que, sempre o outro caminho vai ser melhor. A gente escolheu errado, porque o outro caminho tem menos problema, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não. Todas as escolhas, todos os caminhos que você for seguir, sempre vão ter problema, sabe? Por isso que quando a gente olha pra aquele pessoa que é tipo, muito rico, pensa assim, nossa, mas ser rico seria tão fácil, sabe? Tipo, pode até ser de acordo com os problemas que você tem agora, sabe? Mas, talvez dinheiro solucionasse os seus problemas agora, né? Mas, por exemplo, a pessoa que é rica, ela tem outros problemas, outras preocupações que às vezes você, da posição que você tá, não consegue enxergar. Então, você acaba meio que julgando pelos seus valores e as suas vivências alguém que também tem os problemas dela, sabe? Então, isso não só olhando pra pessoas ricas, mas olhando pra pessoas, que tem uma escolha de carreira mais simples, o pessoal que já é um artista muito desenvolvido, o pessoal que até mesmo que já tá estudando desde muito cedo arte, como a gente vê aí, uma rapaziada agora com 15, 16 anos que tá dizendo pra caramba. Não, sabe, eles também têm problemas, então, vai com calma até na forma que você vê os outros. Porque, cara, é a maior mentira do mundo
tu falar pra você que você pode se comparar com aquela outra pessoa que vai ser uma comparação nivelada, cara. Nunca vai ser. É injusto, né? É muito injusto. Tipo, eu comecei a pensar assim, quando eu olhei, tipo, pros artistas, eu pensei assim, mano, eu tô estudando todo dia? Não, eu não tô estudando todo dia. Então não vale a pena eu estar me cobrando por uma coisa que eu sei que eu não tô fazendo, tipo, o que Exatamente. eu precisava estar fazendo, sabe? Pra aquilo ali funcionar. Tipo, por exemplo, músculo, eu estudo quase uma vez por mês. Então, putz, a minha anatomia não vai estar lá essas coisas. E não adianta eu ficar frustrado porque a minha anatomia não tá igual a do Lailton, por exemplo, porque eu não tô estudando, sabe? Essa é a verdade. Exatamente. Sim, e também acho que é bom a gente trazer nesse ponto, porque eu vejo que às vezes esse sentimento de tipo, nossa, ele é muito melhor que eu, e não ter essa consciência de que do que aquela pessoa abdica pra fazer as coisas que ela faz, é prejudicial, porque muitas vezes esse sentimento acaba virando um sentimento de raiva, de inveja, sabe? Não é uma coisa só de se botar pra baixo, mas é começar a sentir raiva da outra pessoa por ela ter coisas ou conseguir fazer coisas que você não consegue. Mas é um sentimento, assim, que é completamente irracional, eu acho. E a gente precisa falar muito disso, porque o Lucas estava comentando do ego. E eu acho que já artistas, em geral, têm muita dificuldade de lidar com o ego. Sim, com Eu certeza. acho que é uma das maiores dificuldades que artistas, em geral, têm essa. É que daí é justamente o ponto de tu Nossa, agora sim tu vai entrar na questão. Eu senti o Lucas fazendo assim, assim, tipo, agora vai. Agora é meu momento. Ó, é que Brilha, é justamente o ponto de você entender o que você tá fazendo, por que você tá fazendo e como que você quer fazer tudo isso. Porque, ó, a questão do ego é muito de você não olhar pro seu trabalho, olhar pra você mesmo. Até no documentário Never Ending Man, que fala do Miyazaki, ele, quando encontra o filho dele, que eles estão tretados já faz um bom tempo aí, e o Miyazaki mesmo fala que ele foi visitar um amigo dele que é colorista, e quando ele chegou lá, o filho dele tava lá, o Goro, e ele se sentiu muito mal, ele só pegou e foi embora, sabe? E ele disse que ele, um senhor de, acho que 90 e poucos anos, falando, cara, eu não sou maduro o suficiente pra lidar com coisas assim, sabe? Tipo, então se ele é um senhor de 90 e poucos anos, com muita experiência, admitindo que não sabe lidar com algumas coisas, tipo, tu tem que parar de mentir pra você mesmo e admitir que você também não vai saber lidar com algumas coisas da sua vida, e tá tudo bem, cara, a gente vai levando como dá, sabe? Tipo, como a gente acha melhor e como a gente faz melhor, sabe? Exatamente. Que não tem como saber lidar com todas as questões da vida. Até eu tava passando por uma crise existencial aí, esse último mês, né? Quem não tá? Que era sobre carreira. E até falei com o Renan, nosso querido membro da Revocrio, sobre isso, e eu falei com a minha mãe também. Porque eu ainda tô entrando muito novo nesse mundo artístico, e eu não tenho muita certeza se o meu trabalho é bom o suficiente, se o que eu tô fazendo é algo certo, se o que eu tô fazendo é algo que eu quero pra minha carreira, e tipo, ainda naquela busca de segurança, sabe? Só que isso de segurança é a maior mentira que você pode contar pra você mesmo. Tanto que falando com a minha mãe, uma pessoa que tem MBA, que é especializada, que deu palestra, curso, já fez mestrado, que cuidou de gerenciamento hospitalar, tipo, toda a vida dela, ela olhando pra mim e falando, cara, segurança não existe. Acho que foi, tipo, a maior quebra de muros da minha vida, sabe? Porque, tipo, não tem como realmente você se sentir seguro. E essa que é a parte legal de se viver. Porque é a parte que dá emoção pra tudo isso. Então, cara, pensa o porquê que você tá fazendo as coisas. Porque tu pensando em tudo isso, tu precisa racionalizar também o que você vai abdicar com essas escolhas. Tu não vai poder, tipo, levar todos os seus amigos do colégio pra essa vida toda, sabe? São caminhos diferentes. Tu não vai poder fazer todas as faculdades também. Vão ser escolhas diferentes. Então, cara, pensa o porquê. É aí que você vai entrar na crise existencial e vai sair muito mais forte, cara. E essa escolha é uma escolha muito difícil. Eu acho que tem duas coisas massas nisso que você falou, que é, às vezes essa escolha é tão difícil que as pessoas ficam travadas e entram, exatamente nisso que você falou, em momentos de crise existencial, assim, que parece que não consegue decidir nada, assim. Desde o que, sei lá,
fazer pro almoço, até qual faculdade eu vou fazer, até se eu vou casar ou não, até se eu vou ter filho ou não. Exatamente. Sabe? Começa a entrar numas coisas assim. E não escolher nada é fazer uma escolha também, né? Sim. Tem isso. E outra coisa é que eu acho que independente disso, assim, tipo, das dificuldades ou das coisas que a gente sente que são negativas, por exemplo, tá falando sobre sentir inveja, às vezes sentir raiva de outras pessoas. Eu acho que o importante é você ter consciência de que esses sentimentos não são legais. E que, tipo, você vai sentir. Não tem como, a gente é humano, a gente sente coisas, né? Tipo, a gente se dói com coisas, a gente admira coisas, a gente fica triste com coisas, é normal, todo mundo vai passar por isso. Mas entender como fazer pra melhorar, sabe? Tipo, sempre tentar lidar melhor com isso. E não, tipo, falar, não, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, faz parte da minha personalidade, e eu não consigo ser melhor que isso. A gente sempre consegue ser melhor. Exatamente. Sim, não, isso é certeza. Daí, tanto que eu volto lá depois de argumentar tudo isso, depois de apresentar todas essas preocupações, eu volto lá no início do podcast, ó, rebobina comigo aí, rebobina aí. Bota aí, Murilo. Eu volto pra justamente aquela questão de eu minto pra mim mesmo que eu não tenho medo. Nossa, eu sou muito cagão com essas situações, eu tenho muito medo. Nossa, Sim, e se tudo der errado? Eu tenho um medo terrível, cara. Mas isso eu acredito que é um medo que não é só você que tem, e tipo, todo mundo tá nessa mesma questão, assim. Você pode até comentar aí, mas falar, tipo, qualquer um tem medo do que tá vindo amanhã, sabe? Tipo, porque a gente não sabe o que pode vir amanhã. Tipo, pode vir um apocalipse zumbi ou pode vir a cura sei lá, do rolê todo, sabe? Então, exatamente. É uma coisa que eu acredito que todo mundo tem esse medo, mas às vezes as pessoas não têm consciência que tem esse medo. E aí... Ou então não têm consciência que as outras pessoas também estão morrendo de medo do futuro, sabe? E aí ficam nessa ideia, tipo, se eu ficar igual fulano, se eu fizer a mesma coisa que fulano, eu vou garantir, eu vou ficar, sabe? Tipo, e não é bem esse caminho. É exatamente o que o Lucas falou da falsa sensação de segurança, né? Não tem algo que você vai fazer e que você tem certeza absoluta de que vai gerar o resultado que você quer, exatamente, sabe? Você sempre vai se surpreender. E até aquilo que... Cara, se você já passou do terceiro ano, se você tá no terceiro ano ainda do ensino médio, eu tenho certeza que os professores de vocês que estão aqui, Gabi e Ale, falaram isso também, que não tem como prever o que um aluno vai ser depois do colégio. Porque depois, eu lembro até hoje da minha professora de literatura, professora Roberta, uma querida, falando comigo justamente sobre isso, porque eu tava perguntando pra ela sobre essas questões de carreira, essas preocupações, e tanto que eu perguntei isso pra outros professores também, porque eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer na minha vida. E quando eu perguntei pra ela, ela disse que depois, encontrando alguns alunos, eles seguiram carreiras, tipo, completamente fora do que eles pareciam que gostavam, sabe? Sim. Eu gostava muito de física no meu ensino médio. Eu queria ser astrônomo, sabe? E agora eu vim pra arte, tipo, nada a ver com nada. Eu discordo disso, hein? Eu discordo disso aí. Mas eu só discordo porque uma vez eu falei com uma pessoa muito importante que me apresentou uma nova visão de mundo sobre arte e ciência, Lucas. Não, é porque não é nem a questão de arte e ciência. É porque eu justamente queria os números porque eu não valorizava o trabalho artístico. Entendeu? Entendi. Eu era justamente aquela pessoa que eu critico. Olha só, o mundo gira e o vacilão roda. Exatamente. Então, mas o que aconteceu, e eu acho legal trazer essa discussão também, porque às vezes as pessoas opõem muito a arte e a tecnologia, a arte e a ciência, ou sei lá, as humanas, as exatas. E aí um dia eu fiz Ciência Sem Fronteiras, né? Fui fazer intercâmbio em Portugal. E lá eu tive a oportunidade de ver a palestra de uma engenheira da NASA, que foi Alice Bowman, que ela foi responsável pela missão New Horizons, que foi aquela que tirou, tipo, lá em 2015, aquelas fotos bonitas de Marte, sabe? Que a galera nunca tinha visto e tal. Tirou fotos de vários planetas, na verdade, mas era uma missão bem da hora e tal, e ela era a organizadora dessa missão. E aí ela falou um monte de coisa, eu fiquei maravilhada com aquela mulher, porque ela é incrível demais. Aí no final da palestra eu fui falar com ela,
E comentei, né, que já contei esse dilema aqui pra vocês algumas vezes, que eu tinha largado mecânica e agora eu tava fazendo letras, estudando literatura e tal, e eu tava muito, tipo, confusa com isso, pra ver se era realmente o que eu queria fazer ou não. E aí ela olhou pra mim e falou uma coisa que eu, tipo, sabe quando você sente aquele momento que muda a sua vida, assim, tipo, gira uma chave na sua cabeça e você fala, meu Deus, você resolveu 3 anos de terapia pra mim, não é? Ela olhou pra mim e disse assim, se você parar pra pensar bem, não são coisas tão diferentes. Eu, por exemplo, tento entender os mistérios que nos cercam e você tenta entender os mistérios que nos habitam. E eu fiquei tipo... Meu Deus! Caralho, mulher! Então era tipo apenas uma mudança de perspectiva, sabe? Tipo, algumas pessoas olham pra fora, outras pessoas olham pra dentro e Exatamente. Ok, e tá ok. E até ainda nessa Nossa, pegada de tocado frases ainda que com essa- mudaram completamente. Eu tô um pouco... Consertou ali. Como assim? Eu nunca pensei nisso. Até mesmo nessa pegada de frases que desconcertam a gente, eu não lembro se foi o Neil deGrasse Tyson ou o mentor dele lá, o... Não, Carl Sagan? Ou o Carl Sagan que falou. Mas eles falaram que justamente sobre a importância da arte para a ciência. Uhum. Porque se a gente pensar a ciência em si, a ciência é uma estrutura muito fria. Ela precisa da abstração artística para poder mostrar o mundo à nossa volta. Algo que só números e cálculos não conseguem chegar. Uhum. Tanto que Nietzsche, lá na sua obra Aurora dos Tempos, alguma coisa assim, ele fala que justamente quando o homem começou a criar e desenvolver um sistema de linguística, ele, ao invés de, tipo, buscar essa ajuda na comunicação e entender o outro, a gente só acabou criando outro obstáculo duro como pedra, e que são palavras frias. Então a gente precisa dessa abstração artística, essa abstração sentimental, que vai vir por trás da filosofia, das artes cênicas, das artes plásticas, das artes digitais, e de tudo, sabe? Porque a gente começa a dar vida por esses meios onde a ciência, até mesmo a linguagem, não conseguem chegar, sabe? É um sentimentalismo muito abstrato. Tanto que... Nossa, tem um filme, eu não lembro que filme que é. Mas, nossa, eu sou um terrível pra dar referência. E que é de uma guria que nasceu no meio da floresta e que ela não... Por conta dela ter nascido no meio da floresta isolada com a mãe, ela não tem desenvolvido a linguagem, a fala. Então, todo o filme aborda, depois da mãe ter morrido, como que essa guria vai se comunicar. Porque a mãe tinha se isolado depois de sofrer um abuso, mas ela ainda era um membro muito importante de uma sociedade muito rica. Uhum. Então, quando o advogado vai lá conversar com ela não consegue compreender a linguagem verbal do advogado. E o advogado, quando vai falar com ela em corte, quando vai falar com ela ele tem que aprender de novo a se comunicar com essa pessoa que tá, tipo, no mundo completamente fora do nosso. Então tu vai ver a comunicação dos dois é por olhares, é por expressões corporais, é por grunhidos. E tu vê que, tipo, não é palavras, mas sim que é a atuação dos personagens, que quando eles estão ali agindo com o corpo, eles conseguem expressar muito melhor do que só falar que eu estou triste funcionaria. Uhum. Então, cara, olha só como é que a gente saiu de, tipo, escolhas de carreira para espectros de linguagem. Cara, é um mundo tão gigantesco que você querer escolher tudo isso, você vai ficar maluco, cara. Não tem como. Eu adoro que quando o Lucas fala isso, dá pra ver a mente dele expandindo, sabe? Aquele meme assim, da mente expandindo. Exatamente. É 100% Lucas, cara. Meu Deus do céu. É que, cara, tu pode ser muito bem aquela ideia do profissional em T, que conhece, tipo, todo o mercado, sabe das coisas do mercado, mas é especializado só em uma área, porque isso vai te ajudar a se orientar no que você quer trabalhar, sabe? Uhum. Só que nunca vai te afastar da crise existencial que você vai precisar passar para escolher a sua carreira, para ser um bom profissional, e ainda mais para parar de mentir para você mesmo de que você pode escolher todas as oportunidades do mundo. Não, isso é... É um fato.
E essa é a parte complicada da vida. Só essa. Só essa. Isso resume tudo. Isso aqui vão ser todos os seus problemas daqui pra frente, entendeu? Exatamente. Usa esse podcast pro resto da vida pra entender. Toda vez que você tiver num dilema, você volta aqui e ouve pra você entender que é normal. Mas sobre esse debate aí de arte, ciências, tal, humanas versus exatas, eu acho que seria bom se as pessoas começassem a entender que são coisas mais complementares do que opostas, assim. Exatamente. Sim. É você parar pra entender também, assim, se você dividir o mundo em coisas que a ciência trouxe e coisas que o entretenimento trouxe, que a arte, que a área de humanas trouxe, você vai perceber que tem espaço. Tipo, tá tudo conectado, sabe? Tá tudo junto, tá tudo unido. Se não fosse alguma coisa, se fosse pior ou melhor, etc., não teria, por exemplo, a gente não teria, por exemplo, televisão, YouTube, etc., todas essas coisas, sabe? Então, tipo, tá muito conectado, não são dois grupos completamente diferentes e rivais um do outro. Não, total. Ontem até eu tava falando nos stories lá da Revo que eu tô lendo a biografia do Steve Jobs. Gente, eu nunca citei tanto um livro na minha vida que eu tô citando nesse livro. E eu nem gosto tanto assim de Steve Jobs. Eu vou começar a ler autobiografia. Nunca apaguei. Não é autobiografia, no caso dele. É biografia mesmo. Escreveram sobre a vida dele. Eu vou começar a ler biografias. Sério, é muito legal. E aí, o cara que escreveu, que eu não vou lembrar o nome agora, o Walter, não sei, começa com W o nome dele. Ele defende muito a tese de que todas as grandes mudanças que aconteceram no mundo aconteceram porque a pessoa uniu, de alguma forma, arte e tecnologia. Foi um rolê que foi esse, assim, tipo, a pessoa criou uma solução criativa e por meio da tecnologia ela conseguiu realizar aquilo, sabe? Sim. Ou ela tinha uma tecnologia e aí outra pessoa que era, tipo, artística olhou pra aquela tecnologia e falou, cara, com isso dá pra fazer essa outra coisa. Sim. E aí, tipo, os mundos se fundiram, assim, e mudou a nossa vida hoje em dia, sabe? Sim, com certeza. É bem isso mesmo. Esse é o caminho, é o rolê. E também, tipo, tudo começou das humanas, sabe? Tipo, não tem como você excluir esse... essa conexão, história, né? Tipo, é o rolê da matemática e o rolê da linguística. Então, tipo, uniu essas duas coisas e as expressões também, né? Esse rolê da representação rupestre, por exemplo, que é, tipo, muito antiga. E você tem exatamente esse link, que não é explicado pra gente nas escolas, etc., que existe esse link, né? E depois você entende que sim, que existe, sabe? Não, existe link entre tudo, né? Acho que esse é um dos grandes problemas do ensino atual, pelo menos na maior parte das escolas aqui no Brasil, porque, sei lá, quando a gente vai pra metodologia Waldorf e essas coisas assim, essa galera entendeu uma parada que as outras pessoas não entenderam ainda. Mas de que todas as matérias estão interligadas, sabe? Que você poderia estudar o mesmo assunto em matemática, em português, em geografia e história e fazer uma abordagem complementar de todas essas coisas. Tem um exemplo que funciona perfeitamente para artista. Cara, se você não entender biologia, você nem sempre vai conseguir pintar tão bem. Nem sempre você vai conseguir fazer uma anatomia tão boa. Você precisa disso. Você precisa entender onde está o músculo, onde está o osso, onde está... Tipo, isso é biologia. Esses dias eu me peguei estudando novamente os músculos e, tipo, sabe? E eu me toquei, eu falei assim, mano, pera, eu sou artista e eu tô estudando músculos, eu tô estudando um rolê de anatomia, sabe? Tipo, lendo uns livros bem cabulosos de músculo e eu entendi que é tudo linkado. Até agora... Tudo está conectado. Que filme que é esse mesmo? Exatamente. Até estudando aqui no curso de 3D do Ivan, né? Nosso querido Ivan. É muito interessante de ver como que a gente, ainda mesmo sendo artista, a gente precisa daquela noção científica da coisa, por exemplo, para ver o estudo de material. Como que esse material é feito? Ele é rugoso, ele é translúcido, ele é transparente, ele é duro, ele tem luminosidade, ele não emite luz, ele é liso. O que é esse material, sabe? A física vai explicar pra gente isso. Exatamente. A física e a química explica pra gente. E tu entende muito das propriedades desse material, tu entende muito do mundo à sua volta quando tu começa a fazer umas perguntas mais assim. Tanto que tem um meme muito bom, que é de uma página de filosofia, que é um pessoal que tá na igreja, só que aquele tipo negócio de um tá apontando a arma pro outro, sabe? Daí o outro não pode atirar porque tem outro apontando a arma pra ele. Meu Deus. E daí tipo, tem assim, o primeiro cara na frente tá escrito biologia.
Daí outro cara tá assim, medicina. Daí outro cara tá atrás, tipo, matemática. Daí tem outro cara atrás com uma arma mais longe, assim, daí tá escrito filosofia, sabe? Porque, tipo, todas essas questões, esses pensamentos, tipo, tudo isso vai ter uma origem principal que é o desejo de conhecer cada vez mais o universo. Tanto que posso te garantir, se você era criança, você pode perguntar aí pros seus pais. Quando você era criança, pode perguntar pros seus pais, né? Porque todo mundo foi criança. Até se você tem seus filhos aí, eles sempre vão ter aquela questão de perguntar, tipo, como que o mundo e o universo funcionam, sabe? Uhum. Sim. E, tipo, tudo começa dessa curiosidade. A diferença é, a gente vai continuar sendo curioso assim pra sempre, ou a gente vai matar essa curiosidade? Eu acho que é importante a gente se esforçar pra não matar a curiosidade, mas pra gente voltar pra pauta do nosso podcast, que é mentiras, eu acho que uma mentira é que a gente vai conseguir estudar todas essas coisas de uma vez só pra conseguir aplicar na nossa arte. Realmente. Sim, isso é uma verdade. Isso aí é uma coisa que eu prefiro não pensar muito. Eu olho pros meus 32 cursos que eu tô fazendo e falo, acho que não devia ter gastado R$300 nisso. Nossa, eu olho pros meus cursos e eu penso exatamente isso. Eu penso, tipo, eu tô querendo fazer isso aqui, mas aí tem aquilo ali, mas aí tem aquilo ali, tem aquilo outro. Nossa, quando você vê, você tá com 45 cursos online, não tá estudando direito nenhum, aí você tá no meio de um, você já quer comprar outro, e aí você fica tipo, não, gente, tem isso também que eu acho que é importante, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Problema de cada vez. Calma, entendeu? Na arte também, vai com calma, aprende primeiro linha, fundamentos, vai ali no rolê, tentar entender, pelo menos. Você não precisa virar expert, mas entende um pouquinho ali, entende o rolê, como é que funciona. E aí vai aumentando, mas não vai querer, assim, de um dia pro outro aprender tudo, porque não vai rolar. Experiência própria, não vai rolar. Eu acho que a gente parece, todo mundo aqui, ó, muito sábio, muito consciente de todos os problemas, mas na verdade a gente é tudo cagado da cabeça. Então, assim, uma verdade é essa, que às vezes você vai conseguir entender as coisas melhor, assim, no campo do abstrato, no campo dos seus pensamentos, do que vai conseguir aplicar elas de verdade na sua rotina, no seu dia a dia. Exatamente. Então, eu acho que essa é a mentira que eu conto pra mim mesmo, que eu entendi, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. A maior mentira que eu conto pra mim mesmo é que eu vou fazer, entendeu? Exatamente. E também é aquele ponto, né, tipo, tá, eu entendi o que é pra mim fazer, eu vou realmente querer fazer isso? Não, né, acho que uma sonequinha vai resolver todos os meus problemas. Acho que eu vou passar um café, tchau. Exatamente, eu vou tomar um pouquinho aqui de café. Depois das 2 vai dar problema? Não, eu não resolvo com o relógio. Aí você vê 4:30 da manhã e você, tipo, arregalado, igual um frajola na cama, assim, tipo, cara. Exatamente. Exatamente. E nesse esquema de somos sábios, porém somos falhos, a gente entra numa parte muito especial do programa agora que se chama De Frente com o Gabi. Peguei vocês de surpresa agora, hein? Vocês não estavam esperando. Tranquilo, gente, são 6 perguntas só. Fita piado. Vamos responder primeiro Ali, depois Lucas, ordem alfabética? Tá bom. Ok. Fácil, gente, vocês já passaram por isso, vamos lá. 2, 3 e uma cor. Azul. Nossa, Lucas. Tá, é pra responder os dois? Eu achei que você ia fazer todas as perguntas pra ler, daí você ia perguntar pra mim de novo. Claro que não, né? Você vai saber todas as perguntas, velho. Tem que ser pego de surpresa. Se eu viajar na maionese é bege? Bege. Sem julgamentos. Um software. Photoshop. Blender. Tá. Artista que é referência pra vocês? Caraca, Pão Paulina. Rainer Alencar. Ai, que fofos vocês! Eu sou uma referência pra mim mesmo. Então, Ai, lá, seja sua própria referência. Não, vamos lá. Contar mentiras é? É uma ferramenta muito boa, depende pra quê. é saudável com limites. Olha só que resposta maravilhosa que vocês deram pra... Um hábito que você queria ter? Praticar exercício. Nossa, eu queria ter o hábito de deixar de ser uma pessoa tão filosófica. Lucas, esse eu acho melhor você abdicar, porque esse aí realmente eu acho que faz parte da sua personalidade. Exatamente. Ser artista é? Triste.
Lucas, a gente combinou que ia terminar esse podcast pra cima. Primeira vez que eu vou falar aqui pra vocês mudarem a resposta do de frente com o ver. Eu ia falar que ser artista é ver o mundo de uma forma diferente. Parabéns! E com essa a gente encerra o podcast lá em cima, energia no topo, e é isso. Então pergunta pra gente aí os minutinhos de sabedoria do nosso dia. Minutinho de sabedoria do seu dia, tá bom, vai lá, Lucas. Eu vou te dar essa chance de você reconstruir a finalização desse podcast com uma vibe de felicidade. Vai, o espaço é seu, Lucas, microfone aberto. Tá bom, obrigado. Não tivesse aberto agora, né? O que eu digo é, cara, ame alguém que a vida vai ser muito mais colorida. Nossa. Esse é meu pensamento do dia. Não tenho nem palavras, gente. O que eu não posso estar triste e apaixonado ao mesmo tempo? Isso, né? Não dá, rapaziada, não dá, cara. Não tem meio termo pra essa galera. Artista é isso, né? Artista é surtar e tá feliz ao mesmo tempo. Eu acho que exatamente. É isso. Encontre alguém que valorize você como a gostosa que você é, cara. Em um momento você tá chorando no banho, no outro você tá criando um best-seller. Exatamente, eu acho que é nessa vibe a gente vai chorando, mas vai criando. Vamos mudar o slogan da escola? Nossa. Chorando e criando. Chorando e criando, vai ser chorando isso. Chorando foi que um dia só me fez chorar, né, cara? Meu Deus. Meu Deus, Lucas! Vamos parar por aqui antes que o negócio fique mais dramático. E é isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês nesse podcast. Achei que ficou bem legal. Me diverti muito com esse papo. Espero que as pessoas tenham gostado também. Inclusive, ouvintes queridos, meus anjos, nenês da Evolu. Se vocês gostaram, não deixe de deixar seu comentário aqui. Dá um like nesse podcast se você tá ouvindo no YouTube. Ajuda bastante a gente a levar esse canal pra frente, espalhar aí a palavra do Revocrio pelo mundo. Pede pra mim vir mais vezes, porque só eu pedindo pra mim vir tá começando a ficar chato. Olha, eu aceito esse pedido também. Mas... Se vocês querem mais do Ali e do Lucas também nos próximos podcasts, vocês deixam aqui nos comentários também, porque isso aqui é uma democracia. O público decide quem aparece neste podcast. Eu ia falar, contem também suas maiores mentiras de artista nos comentários. A gente vai adorar ver. Tava esperando o Lucas manifestar por último, mas é isso, então. Então é isso, gente. Obrigada pela paciência aí por nos ouvir. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esta hora de podcast de Sala 1604 pra vocês. E a gente se vê de novo na semana que vem. Beijo, falou, galera. Tchau. Beijo.